Porque eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus que nos vem do Santo Evangelho, neste domingo, nossa Páscoa semanal. É o 23º domingo do tempo comum, nós estamos sendo acompanhados aos domingos deste ano pelo evangelista Lucas. Aliás, também desde a semana passada, também durante os dias da semana, o nosso companheiro de estrada é o evangelista Lucas. É interessante falar em companheiro de estrada, porque Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, o dia da sua ressurreição, ele acompanha na estrada 2 dos seus discípulos desiludidos com o que tinha acontecido. Eles esperavam, tinham depositado toda a esperança deles em Jesus e no fim tinham se deparado com o fracasso da cruz, o fracasso da cruz. A gente sempre pensa, a cruz é um fracasso. A cruz é tudo aquilo que a gente não quer na vida da gente. E a cruz era a pena de morte para os criminosos. Aliás, durante esse mês de setembro, junto com o Papa Francisco, nós estamos rezando pelo fim da pena de morte no mundo. Tem lugares em que esta é uma das penas que são incluídas na vida, a pena de morte. E tem lugares que a pena de morte não se fala nela, ela não está na lei, mas que muita gente pensa que tudo se resolve na bala, tudo se resolve com um tiro, tudo se resolve com a morte. Não existe a pena de morte, mas é realmente uma pena que a morte esteja difundida pelo país adentro. A morte que está difundida tirando a vida das pessoas no seu comer, no seu beber, no seu vestir, no seu estudar, a vida que não é respeitada na sua origem, a vida que não é respeitada no seu final, e assim a gente vai vendo a pena de morte que vai campeando em muitos lugares sem ser uma coisa legalizada. Mas nós estamos rezando neste mês justamente para naqueles lugares onde é legalizada a pena de morte que ela realmente chegue ao fim. O Papa Francisco introduziu no Catecismo da Igreja Católica realmente o rechaço à pena de morte. Portanto, quem é cristão não pode ser a favor da morte de ninguém, de eliminar ninguém, de achar que se resolve as coisas na base da violência brutal. Isso é contra o cristianismo. Isto é contra a nossa fé. Isso é contra quem abraça a cruz de Cristo para seguir o caminho que ele foi abrindo em nossa frente. Nós temos diante de nós o crucifixo, que é o sinal de alguém que foi eliminado, de alguém que foi executado legalmente. Em outros lugares tem outras tantas execuções que correm, não é, por debaixo do pano. Mas nós, como cristãos, não é de um católico se colocar nessa posição. Então, bem, durante esse mês de setembro, rezamos com o Papa Francisco, segundo esta sua intenção. Agora tem uma coisa, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, aqui em Roma, o Papa Francisco ali na Praça de São Pedro, olha, o dia hoje não está muito bonito, vocês estão vendo nuvens muito formadas aqui, o Papa Francisco vai beatificar o Albino Luciani. Quem é Albino Luciani? Era um bispo cardeal da Igreja Católica, patriarca de Veneza, que no ano de 1978 foi eleito Papa e passou para a história com o nome de João Paulo I. João Paulo I. E ele foi aquele que teve um papado dos mais curtos, 33 dias, um papado mais curto que teve na história. Teve uma morte muito rápida, não é, o Papa, um problema no coração. Isso foi em 1978. E por isso o ano de 1978 passou para a história como o ano dos 3 papas. Porque começamos o ano com o Papa Paulo VI, que morreu em agosto, foi eleito Albino Luciani, que morre pouco tempo depois, 33 dias depois, e foi eleito em outubro João Paulo II, que conhecemos a grande parte de nós, não é, que morre no ano de 2005, tendo um desses mais longos papados da história da Igreja. Gente querida, que o Evangelho de hoje, qual é a proposta de Jesus no Evangelho de hoje? É o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 33.
Já sabemos que Jesus está, desde o capítulo 9, caminhando para Jerusalém. O que ele espera em Jerusalém é a sua morte, seguida da sua ressurreição. E cada domingo é a memória desta Páscoa da nossa semana. Celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a memória da sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mal. Então, vamos acompanhando Jesus nesse seu caminho que vai até Jerusalém, onde ele vai morrer. E nós vimos na semana passada Jesus, não é, participando lá daquele banquete, aquelas pessoas subindo e descendo, procurando os grandes lá, que era a autoridade, procurando os primeiros lugares, de Jesus que alertou que quem quisesse ser grande, que se tornasse pequeno, que buscássemos sempre o último lugar. Foi a dica que Jesus deu para a gente. O que é que significa no concreto também da vida da gente procurar este último lugar? E é isso que a gente também vê no Evangelho de hoje. Jesus nos ensina concretamente como é que a gente pode fazer isso, não é, com um ato que no Evangelho apresenta Jesus como chamado o ato da renúncia. Quando a gente abre mão daquilo que é nosso para favorecer o bem do outro. Você já viu que muitas vezes você está na estrada, você tem direito, você está cheio de razão, mas você não deve insistir no direito. Isso chama-se direção defensiva, não é? Eu tenho até direito, eu poderia fazer isso, mas eu estou vendo a situação de perigo, estou vendo que o outro está fazendo uma coisa errada, eu abro mão do meu direito para que o outro siga o caminho dele, fazendo o que ele está dizendo, e eu não insista no meu direito para não criar ali no meio da estrada um incidente, um acidente, que pode ser uma coisa muito pior. Gente querida, vamos tentar na vida da gente, né, seguir esse gesto, esse conselho de Jesus também, de a gente saber renunciar, saber ceder, porque às vezes é preciso que a gente ceda para que a gente veja crescimentos maiores. Você cede aqui, e na medida que a gente cede aqui, pode ser que a gente ganhe acolá. É preciso a gente ter atenção, é preciso a gente ter perspicácia. Bom, você já sabe quem eu sou, não é verdade? Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, contemplar Jesus no seu Evangelho no dia de hoje. Eu também quero agradecer a você que curte os nossos vídeos, que comenta os nossos vídeos, a você que começou a seguir a gente aqui pelo Instagram ou lá no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. Muito obrigado a você que é nosso companheiro, nossa companheira de estrada. É uma alegria para mim a sua companhia. O Evangelho de hoje, portanto, né, nós vemos Jesus não mais em um banquete, diz o evangelista Lucas 14, 25 a 33, que uma grande multidão acompanhava Jesus. Gente, quando a gente está no meio de uma grande multidão, quando tem muita gente acompanhando a gente, o que é que as pessoas que estão querendo o público fazem, né? Vamos continuar aqui com essa mesma estratégia, não vamos espantar o nosso público com coisas que possam ser desagradáveis. A questão agora é da gente manter esse número elevado que a gente tem, já conseguimos, e ver como é que a gente consegue angariar outras pessoas. Jesus estava, portanto, como a gente diz no dia de hoje, né, surfando, não é, nessa onda aí de muita gente, grandes multidões que acompanhavam Jesus. E Jesus, quando vê toda essa multidão que o estava acompanhando, será que ele chamou os discípulos para fazer aquela conversa de marketing, de estratégia? Vamos ver como é que a gente faz para manter esse povo aqui com a gente? Porque foi assim que Jesus fez? Não. Ele se voltou, girou, olhou para trás. Interessante, porque a palavra voltar, vultus em latim, a gente também fala os vultos da pátria, vultus significa o rosto. Não é? Daqui também essa palavra nossa do voltado já é quase como que virar o rosto. Então Jesus olha de frente para essa multidão. Agora, o que é que Jesus faz olhando para essa multidão? Olhando no rosto de cada um, olhando no seu rosto agora, olhando no meu, Jesus diz assim: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gente, essa conversa é uma conversa que espanta. Essa conversa é uma conversa que mete medo.
Faltou alguém para dizer a Jesus que não se faz dessa forma. Uma multidão dessa vai desperdiçar toda essa gente, desperdiçar essa oportunidade com esta conversa. Mas Jesus não quer simples seguidores. Jesus quer discípulos. Há um passo no Evangelho que Jesus diz que o discípulo bem formado chega a ser maior do que o seu mestre. Que o discípulo bem formado, ele é capaz de seguir os passos do seu mestre. E é isso que Jesus quer. Jesus quer pessoas que sejam capazes de seguir os seus passos, de imitar a sua ação, de fazer o que ele fez. Jesus não quer uma multidão atrás dele para impressionar os outros. Porque o que acontece muitas vezes é isso, né? A pessoa quer muita gente seguindo. Dizem que no meio de internet, disso, daquilo, daquilo outro, tem gente que tem muita gente, depois vende os seguidores, faz isso, faz aquilo, para negociar. Quer muita gente atrás de si para negociar, porque depois pode botar propaganda, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Jesus não quer uma mercadoria, fazer mercado com quem vem atrás dele. Não é? De chegar assim para Herodes, impressionar Herodes e impressionar o poder. Olha, se vocês pensarem, eu posso jogar essa turma aí toda contra vocês. Isso não, Jesus não está querendo isso, não. Jesus não quer fazer de quem o segue uma moeda de troca, uma moeda de interesse para alguma coisa. Não é isso que Jesus quer. O que ele quer são pessoas que preencham as suas vidas, preencham os seus corações com aquilo que ele tem para oferecer. Aquilo que ele tem para oferecer pode ser aquele tipo de remédio que é amargo na boca, mas que resolve a situação. Um médico não vai deixar de fazer um talho em um tumor porque vai doer no seu paciente. Porque o que o médico ama é a saúde do seu paciente. Ele ama o bem-estar do seu paciente. Ele não ama a satisfação momentânea do seu paciente. Ele quer o seu paciente em boa saúde. Ele quer o seu paciente na sua melhor das condições. É por isso que a proposta de Jesus pode ser vista como uma proposta dura, como uma proposta estranha. Mas é a proposta que completa o coração do ser humano, que enche a vida daquele que segue Jesus. E Jesus diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Essa palavra da cruz que é colocada aqui agora, os especialistas dizem, mas será que Jesus realmente usou aqui essa palavra cruz? Ou já são os discípulos que, lendo o que Jesus disse, o que Jesus fez, compreendem aquele momento como já esse momento em que a cruz está aqui prefigurada? É uma forma de a cruz se manifestar na vida de quem segue este mestre. Com efeito, disse Jesus, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? É interessante porque a Bíblia fala de uma torre que foi construída. Você lembra qual é essa torre, não é? E Lucas, no seu Evangelho, se completa a sua obra com os Atos dos Apóstolos. A torre que as pessoas no Antigo Testamento quiseram construir é chamada Torre de Babel. Era a prepotência humana de querer se igualar a Deus, querer se comparar a Deus, construindo uma grande torre. Mas o que foi que aconteceu? Naquela sede de grandeza, Deus confunde a comunicação humana e ali há um esparrame de línguas e as pessoas não conseguem se compreender mais. Cada um trabalhando pelo seu próprio egoísmo, querendo construir o seu eu, então acaba gerando muita confusão. Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, mostra que na festa de Pentecostes há um milagre que é diferente daquilo que aconteceu com Babel.
Babel ou Babilônia é a mesma coisa. O que foi que aconteceu na Babilônia? As línguas se confundiram e as pessoas não se entenderam. O que é que acontece no Pentecostes? Pessoas falando línguas diferentes conseguem se comunicar, conseguem se entender, porque recebem o amor de Deus, o Espírito Santo. Onde está o amor de Deus, a comunicação é possível. A gente até canta durante o mês de setembro, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Na Bíblia lá está essa comunicação de Deus, esta palavra de Deus, esse amor de Deus, esse interesse de Deus por nós. Então, essa torre não é, está presente no Antigo Testamento, que é essa torre que faz confusão. E os homens continuaram sempre com essa mania de fazer torres. E para que era que fazia torres? Para se defender, esse era um ponto. Eram torres, por exemplo, no caso da Torre da Babilônia, era uma torre que eram observatórios para observar os astros, não é, para fazer as previsões de quando vinha a chuva, de quando o que era que ia acontecer, porque isso também servia para fazer cálculos de manutenção, do que fazer com as safras, como vender, como armazenar. Tudo isso eram cálculos que eram feitos a partir dessa astronomia. O controle da vida, o controle do mundo. Às vezes a gente vai fazendo uma torre, que é a torre dos nossos projetos. É a torre do nosso caminho, é a torre do nosso saber. Padre Zezinho tem uma música que diz assim: eu tinha um plano de vida onde era tudo previsto, mas o Senhor Jesus Cristo tinha o seu plano também. Na minha mente atrevida, eu fabricava castelos, não aceitava palpites, não consultava ninguém. Então assim a gente vai fazendo os castelos. Um castelo significa isso, é um lugar como uma torre, como um observatório. Aí a gente tem os projetos, as metas, os horizontes, não sei o quê. Porque desse lugar mais alto a gente pode olhar e dizer assim, aqui agora eu domino tudo isso que está aqui. A torre é o sonho do homem de ser dominador, dono das coisas. Mas a gente sabe que não pode dominar o mundo a partir da torre, das seguranças que a gente vai criando, das nossas zonas de conforto e das nossas zonas de defesa. Então Jesus está dizendo aqui para a gente, né, que para uma certa atenção. E o povo ali que escutava Jesus conhecia algumas torres. Dentro da cidade de Jerusalém tinha a famosa Torre Antônia e tinha as torres que o rei Herodes construiu, sobretudo no sepulcro dele. O rei Herodes mandou fazer o Herodion, que era um lugar no morro, de frente para Jerusalém, 40 metros de altura, tinha aquele monumento com essa torre, com essas torres de observação. Então o povo estava entendendo aqui também o que é que Jesus está entendendo, né? Que são os potentes, os prepotentes deste mundo que ficam construindo as suas torres, os seus palácios, os seus lugares. Então o pequeno também fica querendo construir a torre dele, né? Não vai construir uma torre como a de Herodes, mas vai construir aqui a sua torre. Jesus diz assim, olha, toma atenção, não é? A semana passada ele disse, quem quer ser grande tem que se fazer pequeno, tem que se fazer humilde. Então não tem problema se a gente realmente quer um pouco de controle sobre a vida da gente, se a gente quer pensar sobre a vida da gente, se a gente quer planejar as coisas. Isso deve ser feito com toda atenção. E Jesus diz para a gente assim, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Então os projetos da gente devem ser projetos calculados, pensados. E todos os de Jesus, né, se ele não consegue acabar, todos os que virem isso começarão a caçoar dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. E se você negocia as condições de paz, se eu tenho 10.000 e o outro tem 20 e agora a gente se torna aliado, isso significa que eu posso contar com 30.000 soldados de agora em diante. Então a gente tem que saber conviver, saber viver
não é? Criando as condições da paz, criando as condições da harmonia, criando as condições de fazer projetos que possam ser levados à frente. Então é muito interessante saber negociar, é muito interessante saber se dirigir para o outro, conhecendo as suas potencialidades, mas também conhecendo as suas fragilidades. Todos os problemas não se resolvem com guerra. Existem outras soluções que são pactos de paz. Então a gente não vai resolver os problemas de uma sociedade, o problema da segurança social, por exemplo. A gente não vai resolver isso colocando arma na mão de cada cidadão. Não, a gente vai fazendo isso instaurando paz na sociedade. A paz que vem porque a comida está garantida, o estudo está garantido, porque a saúde está garantida. Criar situações pacíficas dentro da sociedade, de modo que não se viva na beligerância, no ódio, na defesa de tudo aquilo que eu tenho a ferro e fogo. Se a gente entrar no caminho da partilha, no caminho do pacto, no caminho da paz, pactuar, fazer paz, fazer pacto, a gente pode realmente encontrar o progresso. O outro nome do progresso é a paz. A gente defende tanto isso, nós estamos na Semana da Pátria no nosso Brasil. Ordem e progresso. Mas o outro nome do progresso, diz a igreja, é a paz. Então a paz, se a gente tiver a paz garantida, a gente realmente vai poder progredir, vai poder evoluir, vai poder crescer. Vai poder realmente lançar bases de projetos de sociedade, de vida pessoal que dê frutos. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, quem quer ser discípulo de Jesus tem que ser capaz de renunciar, como Jesus disse, a tudo que tem, ao seu possuir. Então, Jesus tem um projeto também de crescimento para nós. A torre que Jesus quer ensinar a gente a construir, ele já diz, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. O lugar alto do qual Jesus contempla e vê todas as coisas não é um palácio alto como o de Herodes, é a sua cruz. Porque a sua cruz é o lugar de doação da vida, de entrega da sua vida, de fazer com que o outro possa crescer. Daquela renúncia de si mesmo para criar espaço para que o outro também cresça. Que pode ser esse pacto que é celebrado quando a gente vê que os 10 mil que a gente tem não dá condição da gente fazer guerra, mas a gente pode se tornar aliado em vista de um projeto que seja o bem de todos. Que no dia de hoje a gente possa receber de Jesus essa graça de entender a vida não como pura competição, mas também como cooperação, como entrega de uns aos outros para o bem comum. Minha amiga, meu amigo, dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a graça de entrar no teu Evangelho e entender as exigências desse Evangelho, que são exigências para a nossa vida, para a nossa realização mais completa. Aquilo que tu desejas não é nada que se distancie daquilo que está dentro dos desejos profundos do nosso coração, de crescimento, de paz, de harmonia, de realização. Ajuda-nos a perceber isso, a perceber que a diferença existe somente no método, na forma que nós enxergamos para alcançar isso que o nosso coração deseja, mas que também é a proposta e é o desejo do teu Pai. Que a gente descubra realmente a cruz, a paz, a entrega, a renúncia, como meios possíveis da realização de todos os sonhos grandes que no nosso coração estão, porque foram plantados pelo teu e nosso Pai. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Vamos aqui a nossa saudação a quem está acompanhando essa nossa live. Aline Sampaio, um abraço, muito feliz aqui pela sua presença, bom dia. Bom dia também aí para Rosineide Trindade. Obrigado pela sua presença e companhia. Obrigado para Pretinho Tal, também pela sua companhia. Para Valdete Moreira,
a nossa saudação nesse dia também para Jucilago, para Tais Santos. Então, gente querida, muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos salvar aqui essa nossa live, depois postar essa live no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. E a você, aquele pedido de sempre, né? Curta, comente, deixa seu like, encaminhe. Muito obrigado. Feliz domingo, feliz Páscoa semanal.